Fala aí, galerinha do Noturno, tudo jóia? Passando aqui pra gente fechar mais uma semana, tá? A gente vai fechar a terceira semana agora. Semana passada a gente fechou a resolução da segunda semana. E hoje a gente vai fechar a resolução da terceira semana, beleza? Vou compartilhar minha tela aqui com vocês agora para a gente entrar na plataforma e verificar as respostas da segunda semana, beleza? É nóis! Vamos lá, já está compartilhado aí já com vocês. Vou entrar aqui no primeiro que primeiro. Já alerta vocês uma coisa extremamente importante, ó. Passando o mouse aqui, se você olhar as próximas atividades aí, ó, a gente tem com entrega nessa sexta-feira a atividade da aula 4, a aula 4 e a resolução da atividade da aula 1 da primeira semana. Então, se você não devolveu essas atividades, assista a aula 4, faça a atividade da aula 4, dá uma olhadinha na resolução da atividade da primeira semana, tá? Você tem que devolver essa resolução, tá? Assiste o vídeo lá, um vídeo rapidinho igual esse. Assiste ele, devolve a atividade para eu identificar que você fez. A mesma coisa é quanto à aula. Entra na aula, assiste a aula, devolve a aula para eu identificar que você fez e gerar a sua nota. A atividade 4, você vai entrar lá, fazer o formulário, né? As perguntas estão dentro do formulário. Quando você enviar o formulário, já chega para mim a notificação e a gente já libera a nota já automática, tá? Então vamos lá para a atividade. A gente sobe aqui na parte superior na atividade. A quinta semana já está disponível, tá? A quinta semana já está disponível para vocês. A quarta semana está aqui, ó. Vence agora, dia 14, sexta-feira agora. E a gente vai fechar essa semana. A data de entrega da atividade era sexta-feira passada, dia 7. Então a gente vai entrar aqui na atividade agora no primeiro Q. E vai dar uma olhadinha nas respostas, tá? Então, se a gente observar aqui, a atividade está fechada, até porque a gente já passou do prazo. Vou cancelar aqui porque eu não vou abrir ela. E aí, se a gente olha a resposta, no primeiro que a gente teve no total de 13 respostas, tá? Ainda ficarei boa parte da turma sem responder, mas boa parte respondeu. Se a gente observa as notas, teve gente aí que não conseguiu ter nota, né? Mas teve algumas pessoas que tiraram 6, tiraram 8, teve média em torno de 6. Deixa eu descer ali para as perguntas. A primeira pergunta é aquela pergunta de praxe, né? Se você assistiu a aula completa ou não. É interessante assistir a aula, porque senão você não consegue responder toda a atividade, tá? Então não tem como você não assistir a aula e responder a atividade, tá? Você provavelmente vai ficar com a nota muito inferior, até porque eu questiono que a gente está trabalhando na aula. Então, na primeira pergunta, ele fala aqui, ó, uma mistura heterogênea de dois líquidos ou líquido e sólido pode ser separada com o uso de um equipamento que faz a separação dos componentes com base na diferença de densidade. Qual é esse método? Muita gente colocou decantação. Decantação realmente usa densidade, tá? É baseada na diferença de densidade. Só que quem se tocou na questão tá aqui, ó. Ele fala de um equipamento. Quando eu estou falando de um equipamento, eu já estou entrando num processo para acelerar a decantação. Então a resposta certa é centrifugação, tá? A centrifugação ela é baseada na diferença de densidade. Quando você usa um equipamento é para acelerar esse processo de separação. Aí eu passo para a próxima pergunta. Uma mistura formada com os componentes areia, sal, água, óleo pode ser separada usando a combinação de quais métodos? Então vamos lá. A areia não se mistura com a água, que não se mistura com o sal, né? Que não se mistura com a água, que não se mistura com o óleo. Essa mistura aqui desses 4 componentes, a gente tem 3 fases, tá, galera? A areia vai ficar lá no fundo, o sal vai dissolver na água, né? Vai ficar no meio e o óleo vai ficar na superfície. Para eu separar isso aqui, eu vou usar isso aqui, ó, decantação e sifonação. Por quê? Decantar, eu vou esperar a areia ficar no fundo, não é isso? Sinfonar, eu vou tirar primeiro o óleo, eu sinfono, tiro o óleo. Depois eu posso sinfonar novamente, tirar a água e o sal. Aí fica só a areia. E como que eu separo a água do sal? Eu vou usar a destilação simples, tá? Muita gente colocou esse item aqui, ó, que é filtração, sedimentação e destilação simples.
Você com filtração, você consegue tirar areia, tá? Filtração você consegue tirar areia. Mas não tem nenhum dos métodos aqui que consegue tirar o óleo, né? Então aqui tinha que ter sinfonação para essa resposta ser certa. Então, como não tinha sinfonação, não teria como, porque você não consegue separar. A destilação você separaria o sal da água, mas essa sedimentação você não consegue separar. Sedimentar ela só ia ficar no fundo e você não consegue separar. Tinha que sifonar também, beleza? Aí a gente entra aqui, tem um textinho falando um pouco da gasolina, da adição de álcool na gasolina. Fala que essa proporção de álcool na gasolina está aumentando de acordo com a legislação. E aí ele pergunta o seguinte: para separar álcool da gasolina, qual é o método utilizado? Galera, álcool e gasolina tem ponto de ebulição próximos. E aí eu falei isso, eu ressaltei isso bem no vídeo. Destilação simples a gente usa para quando o ponto de ebulição não é tão próximo. Quando a gente tem ponto de ebulição próximos, a gente usa destilação fracionada, tá? Então, nesse caso, o mais indicado seria a destilação fracionada, que foi o que a maioria colocou, beleza? Um pouco de uma galera colocou aqui destilação simples. Eu até entendo um pouco que é um erro, vamos dizer que normal. Levigação não é, né, galera? Levigação é aquela de você usar a água para arrastar aquele material que está suspenso, para pegar só o material mais pesado. Que é o que o pessoal usa para buscar minério, buscar ouro, né? Aquele que ele fica no rio, como se fosse uma peneira, só que ela é aquele. Eu não esqueci o nome daquele negócio. Como se fosse um funil lá, tá? Aquilo lá que é levigação. A gente vai aqui para um outro item, até do Enem, tá? Esse Enem 2017, que é essa questão. Ele fala do problema ambiental, né, que a gente tem, que a água doce, a escassez de água doce, né? A água do mar, ela é cheia de sal, né? É salinizada. E aí ele precisa de um método para tirar esse sal da água, né? Purificar essa água. E o método é destilação, que é o mais recomendado. É uma alternativa para minimizar esse problema. Considerando esses componentes da mistura, quais são os componentes? Água e sal, né? O princípio desse método é a diferença entre... Que método, galera? Destilação. Ele está falando da destilação. Então, o princípio para separar a destilação é os pontos de ebulição. Para você definir se você vai usar destilação simples ou destilação fracionada, você tem que ver os pontos de ebulição. Então, a base desse método é ponto de ebulição, tá? Muita gente colocou ponto de fusão, não é ponto de fusão, porque ponto de fusão é passagem do sólido para o líquido. Tá? Velocidade na sedimentação também não, porque está relacionada com decantação, sedimentação, que são outros processos que você não separa essa mistura homogênea. Aí, para finalizar o questionário, eu coloquei aqui, ó, durante a videoaula 3, né, eu passei um dever de casa para vocês aprofundarem sobre um assunto específico. Qual foi esse assunto? E aí eu coloquei essa questão justamente para ver se a galera está assistindo todo o vídeo, até porque vocês têm que assistir todo esse vídeo, galera, não tem para onde correr. A gente está condensando as aulas, que são 4 aulas por semana, em apenas uma aula. Então não tem como eu fazer uma aula de 10 minutos, 20 minutos. A aula vai ser de 30, 40 minutos, não tem para onde correr. Então você tem que parar um tempo, sentar, assistir toda a aula, e aí você mata essa semana em uma aula, tá? A gente está aí com 4 aulas, condensando em uma aula, e esse é o máximo que eu consigo. Não tem como a gente condensar mais, resumir mais, é impossível, beleza? Então assista toda a aula. E aí eu perguntei, durante a aula, eu questionei isso. E aí eu falei para vocês darem uma estudada em cima da reciclagem do lixo, até porque é extremamente importante. A gente tem que tratar o lixo de uma forma diferente, a reciclagem de uma forma diferente, até porque a gente está já chegando a um patamar de contaminação do meio ambiente já em níveis elevados. Tá? Então a gente tem que ter consciência, tem que conversar internamente nas nossas casas e propor mudanças. Tem coisas que a gente consegue aplicar dentro de casa e já dá um impacto positivo muito grande. Tá bem? Eu vou voltar aqui na outra turma só para a gente verificar como é que ficou a outra turma.
para a gente fechar o primeiro ano. Então, se eu vou aqui no primeiro R, é a mesma coisa, tá? A turma está caminhando junto, então também vence a quarta semana nessa semana que a gente está. E aí, se eu entro na atividade, a atividade é a mesma, eu não vou passar em todos os itens, só vou ver aqui a questão de nota e chamar um pouquinho a atenção da turma, até porque a gente teve um número muito, mas muito pequeno de respostas. Somente 4 pessoas responderam essa atividade. O que é um absurdo, né, galera? Então a gente tem que entrar na plataforma, fazer as atividades, não tem para onde correr, tá? A média foi até razoável dessas pessoas, tá? Então ficou com a média 4, tá bem? Voltando a tela aqui para mim. Então, galera, principalmente aí, ó, pessoal aí do primeiro R, galera, tem que entrar na atividade, tem que fazer as atividades, tá? Não tem para onde correr. Então, entre em toda a atividade, assista toda a aula, devolva as aulas, tá? Vai lá, assista a aula, veja o slide, clique lá em devolver para eu receber essa notificação que você fez essa atividade. Beleza? É nóis, estamos juntos. Até mais.